Aos 70 anos, recusei um convite familiar sem dar explicação. Apenas disse, não vou, e parei. A reação foi imediata. Por quê? O que aconteceu? Você está bem? Como se eu precisasse justificar cada não com razões que eles aprovassem. Percebi algo. A sociedade tolera idosos que são convenientes, que concordam, que não incomodam. Mas 3 atitudes específicas quebram essas expectativas e justamente por isso te libertam completamente. Recusar sem justificar, sair de conversas vazias, gastar seu dinheiro sem pedir permissão. Cada uma causa desconforto nos outros e cada uma te devolve autonomia que nunca deveria ter sido negociada. Se esse conteúdo está chegando até você no momento certo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda esse vídeo a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir isso. Vou te contar exatamente como implementar essas 3 atitudes na prática e por que o desconforto dos outros vale menos que a sua liberdade. Tenho 77 anos e vou te contar algo que aprendi observando como a sociedade trata pessoas da minha idade. Toleramos idosos que são convenientes, que concordam facilmente, que não incomodam, que se comportam exatamente como esperamos que se comportem. Gratos, gentis, complacentes, silenciosos quando necessário. Mas existem 3 atitudes específicas que, quando você adota conscientemente depois dos 60, causam um desconforto generalizado impressionante. As pessoas reagem, julgam, criticam, te chamam de difícil, de egoísta, de ter mudado para pior. E justamente por isso, justamente porque incomodam tanto, essas 3 atitudes te libertam completamente. Não descobri essas atitudes lendo livros de autoajuda ou filosofia estoica. Descobri vivendo, testando limites, observando quais comportamentos meus causavam mais resistência nos outros. E percebi um padrão absolutamente claro. Quanto mais uma atitude minha incomodava as pessoas ao redor, mais liberdade concreta ela me devolvia. Vou te contar exatamente quais são essas 3 atitudes, como implementá-las na prática e por que o desconforto que causam nos outros não é problema seu. Se esse conteúdo está chegando até você no momento certo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda esse vídeo a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir isso. Primeira atitude: recusar convites sem dar explicações elaboradas. Durante décadas inteiras, toda vez que alguém me convidava para algo que eu não queria fazer, eu entrava num modo completamente automático de justificativa excessiva. Adoraria ir de verdade, mas sabe como é? Estou meio cansada ultimamente e o médico disse para eu descansar mais. E também tem aquele compromisso que não posso desmarcar. E uma explicação elaborada, cheia de desculpas socialmente aceitáveis para que a outra pessoa não se sentisse minimamente rejeitada. Aos 70 anos, comecei a experimentar algo radicalmente diferente. Quando não queria ir a algum lugar, simplesmente dizia: obrigada pelo convite, mas não vou poder ir. Ponto final. Sem justificativa elaborada, sem desculpa inventada, sem explicação adicional. A reação foi imediata e absolutamente reveladora. As pessoas ficavam visivelmente desconfortáveis com a resposta curta. Por quê? Perguntavam insistentemente, esperando que eu preenchesse o silêncio com razões socialmente aceitáveis. E quando eu apenas repetia calmamente, simplesmente não posso ir, sem adicionar nada mais, a temperatura da conversa mudava completamente.
Algumas pessoas ficavam claramente ofendidas. Outras insistiam repetidamente, como se meu não fosse automaticamente negociável se elas pressionassem o suficiente. Percebi algo absolutamente fundamental naquele processo. A sociedade não aceita não simples de idosos sem contexto detalhado e justificável. Esperam que você explique extensivamente, que se desculpe profusamente, que demonstre que tem uma razão boa o suficiente aos olhos deles para recusar. Como se sua vontade própria não fosse razão suficiente por si mesma. Conheço uma senhora de 75 anos que foi convidada para o casamento da sobrinha num final de semana que ela tinha cuidadosamente planejado passar sozinha em casa, descansando e recuperando energia. Ela simplesmente não queria ir ao evento, não tinha vontade. Mas quando disse isso honestamente à família, foi tratada como se estivesse cometendo uma ofensa pessoal grave. Você tem que ir, é família. O que as pessoas vão pensar se você não aparecer? Ela acabou cedendo à pressão, foi ao casamento contrariada e passou o fim de semana inteiro completamente exausta e profundamente ressentida. Quando me contou a história com tristeza, perguntei diretamente: e se você simplesmente tivesse dito não e aguentado firmemente o desconforto inicial deles? Ela pensou longamente e respondeu com voz baixa: mas eles ficariam tão chateados comigo. E ali estava cristalino o medo paralisante que nos mantém presos. O medo profundo de que as pessoas fiquem chateadas. O medo de parecer má ou ingrata. O medo constante de ser julgada negativamente. Mas aqui está a verdade dura. Eles vão ficar chateados de qualquer forma se você estabelecer qualquer limite real. A questão fundamental não é evitar que fiquem chateados. Isso é impossível. A questão é decidir conscientemente se o desconforto temporário deles vale mais que a sua liberdade permanente. Hoje, quando genuinamente não quero ir a algum lugar, eu simplesmente não vou. E não elaboro explicações. Não vou poder ir. Se perguntam insistentemente por quê, respondo com calma: porque escolhi não ir. E deixo o silêncio pesar desconfortavelmente sobre a conversa. No início absoluto, era aterrorizante fazer isso. Mas com o tempo e prática, percebi claramente que o mundo não acabava. As pessoas eventualmente se ajustavam à nova realidade. E eu ganhava de volta horas preciosas, dias inteiros, fins de semana completos que antes desperdiçava miseravelmente em lugares onde não queria estar. Segunda atitude: parar de fingir interesse em conversas que não te interessam. Fui condicionada socialmente a vida inteira a ser educada acima de absolutamente tudo. E educada nesse contexto significava participar ativamente de toda e qualquer conversa, demonstrar interesse convincente, mesmo quando não tinha nenhum, fazer perguntas engajadas para manter o diálogo fluindo artificialmente, mesmo quando o assunto me entediava profunda e completamente. Aos 72 anos, estava sentada num jantar familiar extenso, ouvindo passivamente meu cunhado falar ininterruptamente sobre investimentos financeiros complexos, pelo que pareceu ser a terceira hora consecutiva. Eu não me importava minimamente com o assunto, não entendia os termos técnicos, não tinha interesse genuíno, mas lá estava eu, balançando a cabeça mecanicamente, fazendo sons automáticos de concordância, performando a tensão que não sentia.
E de repente pensei com clareza absoluta: por que exatamente estou fazendo isso? Não havia nenhuma razão real e válida. Era puramente hábito arraigado, condicionamento social profundo, a expectativa cultural de que eu deveria ser eternamente a audiência educada e engajada, sempre disponível. Então, deliberadamente, no meio de uma de suas longas explicações técnicas sobre mercado de ações, simplesmente me levantei calmamente e fui para a cozinha fazer um chá para mim. Ele parou abruptamente no meio da frase, visivelmente surpreso. Minha irmã me olhou com aquela expressão inconfundível de "O que você está fazendo?" Mas eu não me desculpei, não expliquei minha saída, apenas fui. Depois do jantar, minha irmã me puxou discretamente de lado com ar reprovador. Isso foi rude da sua parte, e eu respondi com simplicidade. Ele estava essencialmente falando sozinho de qualquer forma. Eu apenas parei de fingir convincentemente que estava ouvindo. Estudos extensivos sobre envelhecimento saudável mostram resultados claros. Idosos que mantêm autonomia genuína sobre como gastam seu tempo limitado e atenção preciosa apresentam níveis consistentemente e significativamente mais altos de bem-estar emocional duradouro. Forçar-se repetidamente a participar de interações sociais que drenam energia não é virtude admirável, é autossacrifício completamente desnecessário. A verdade simples é que fingir interesse convincente consome energia preciosa e limitada, e na terceira idade especificamente, energia não é recurso ilimitado e renovável como era aos 30. Você tem uma quantidade finita dela disponível a cada dia. E gastá-la deliberadamente, fingindo que se importa profundamente com coisas que genuinamente não te interessam, é desperdiçá-la miseravelmente. Agora, quando alguém começa uma conversa sobre assunto que não me interessa minimamente, eu simplesmente não participo ativamente dela. Não finjo engajamento, não faço perguntas artificiais para prolongar. Às vezes me retiro fisicamente da situação. Às vezes apenas permaneço em silêncio educado. E sim, as pessoas percebem claramente a mudança. E sim, algumas se ofendem visivelmente. Mas aqui está o que descobri na prática. Conversas genuínas ficaram substancialmente mais ricas e significativas. Porque quando eu participo ativamente agora, é exclusivamente porque realmente quero estar ali. Minha presença se tornou objetivamente mais valiosa, porque não é mais automática e garantida. E as pessoas que realmente me conhecem profundamente aprenderam. Se estou visivelmente engajada, é porque me importo genuinamente. Se não estou, não precisam fingir educadamente que não percebem. Terceira atitude. Gastar seu dinheiro exatamente como você quer, sem consultar a família adulta. Essa é definitivamente a atitude que causa mais indignação visível e duradoura, porque toca diretamente em expectativas profundas sobre herança futura, sobre prudência financeira, sobre o que é comportamento socialmente apropriado para alguém da nossa idade avançada. Trabalhei ininterruptamente durante 40 anos completos. Economizei disciplinadamente. Planejei cuidadosamente. Cheguei aos 65 anos com uma aposentadoria modesta, mas suficiente, e uma poupança que construí meticulosamente com disciplina férrea ao longo de décadas. E de repente, inesperadamente, todos ao meu redor tinham opinião forte sobre exatamente como eu deveria gastar esse dinheiro que era meu. Quando mencionei casualmente que queria viajar para a Europa,
algo que sempre sonhei fazer, mas nunca tinha feito, meu filho imediatamente começou: Mãe, isso é muito caro e desnecessário. Você não acha melhor guardar esse dinheiro com segurança? E se você precisar de cuidados médicos caros no futuro? Minha filha prontamente acrescentou: Viajar nessa idade é perigoso demais. E se acontecer algo sério com você longe? Percebi com clareza que, nas entrelinhas cuidadosas, estava a preocupação real e não dita. E a nossa herança futura? Ninguém disse isso explicitamente com todas as letras, mas a mensagem implícita era cristalina. Eu deveria viver de forma extremamente conservadora, gastar o mínimo possível, preservar o máximo para deixar quando inevitavelmente morrer. Fui para a Europa mesmo assim. Gastei exatamente o que quis sem culpa. Comprei experiências que me trouxeram alegria genuína e memórias preciosas. E quando voltei satisfeita, houve um clima visivelmente estranho nas reuniões familiares. Como se eu tivesse cometido uma traição financeira. Ninguém perguntou entusiasticamente se eu tinha gostado da viagem. Perguntaram com tom reprovador quanto exatamente tinha custado. Um amigo próximo de 80 anos me contou que comprou um carro novo. Não porque precisasse objetivamente, mas simplesmente porque queria. Seus filhos adultos ficaram absolutamente furiosos com a decisão. Pai, você não precisa de carro novo. O velho funciona perfeitamente bem. Isso é desperdício puro. Mas não era sobre necessidade objetiva, era sobre desejo pessoal. E aos 80 anos, depois de uma vida absolutamente inteira trabalhando duro, ele tinha pleno direito de gastar o próprio dinheiro suado no que genuinamente quisesse. A expectativa social dominante é que idosos sejam financeiramente ultraconservadores, que priorizem sempre deixar algo substancial para os descendentes, que sejam responsáveis, mesmo quando já garantiram amplamente o próprio futuro. Mas o dinheiro que você trabalhou décadas para ter é exclusivamente seu, não da família extensa, não dos filhos adultos, completamente seu. Quando você gasta esse dinheiro em algo que te traz prazer genuíno, sem pedir permissão prévia ou aprovação familiar, está estabelecendo um limite absolutamente crucial. Você ainda é dono completo da própria vida. Suas escolhas financeiras ainda são exclusivamente suas. E você não deve satisfação ou prestação de contas a ninguém sobre como gasta o que é seu. Essas 3 atitudes, recusar convites sem justificar extensivamente, retirar-se de conversas que drenam energia, gastar seu dinheiro livremente, têm algo fundamental em comum. Todas recuperam a autonomia concreta que a sociedade progressivamente espera que você ceda gradualmente na terceira idade. A expectativa cultural dominante é que você se torne progressivamente mais complacente com os anos, mais disponível para todos, mais consultivo sobre decisões que são exclusivamente suas, mais preocupado em não incomodar ninguém, mais grato por ser minimamente incluído, mais disposto a sacrificar preferências próprias em favor da harmonia superficial. E cada uma dessas 3 atitudes quebra essa expectativa direta e publicamente. Por isso incomodam tanto. Por isso causam reações negativas. Por isso te chamam de difícil, de egoísta, de ter mudado para pior. Mas a verdade libertadora, você não mudou para pior de forma alguma. Você apenas parou de negociar pedaços valiosos da sua autonomia em troca de aprovação social superficial.
E isso, aos 60, 70, 80 anos, é genuinamente revolucionário. O desconforto temporário dos outros não é seu problema para resolver. A opinião deles sobre suas escolhas pessoais não é sua responsabilidade carregar. E a paz duradoura que você ganha ao viver nos próprios termos vale infinitamente mais que qualquer aprovação social que você eventualmente perde no processo. Você já viveu décadas sendo conveniente para todos. Agora viva sendo finalmente livre. Se você chegou até aqui, obrigada por ter passado esse tempo comigo. Espero que essas 3 atitudes te deem permissão prática para recuperar pedaços da sua liberdade. Deixa o like se isso fez sentido para você. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e compartilha com alguém que ainda está negociando autonomia por aprovação. E deixa também um comentário aqui embaixo. Qual dessas 3 atitudes você mais precisa adotar? O que te impede? Quero muito ler o que você tem a dizer. Cuide-se bem.